Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de desenvolvimento em Power Apps. Essa semana eu tive uma grande dificuldade porque eu queria anexar alguns documentos na minha lista referente a um registro e isso ser enviado por e-mail. Depois de muita pesquisa e tentativas, eu descobri que via somente o Power Apps isso não tem como, usar os recursos de envio de e-mail, anexar um arquivo da lista. E aí eu usei o Flow. E eu quero compartilhar com vocês aqui como foi essa experiência, como é que monta, para tentar ajudar aí se alguém mais estiver nessa batalha aí para descobrir e ainda não conseguiu. O que eu tive que fazer? Eu tive que utilizar também o Flow junto com o Power Apps para fazer essa atividade. Então essa aqui é a minha tela, Eu tenho aqui uma relação dos meus pedidos, os clientes aqui que colocaram pedidos. Os que estão em verde são clientes que pertencem à minha base, que já estão cadastrados no meu CRM. E quando ele está em vermelho, ele não está cadastrado. E eu tenho que enviar uma solicitação de cadastro para um departamento específico. E para que eles façam o cadastro, eu tenho que anexar alguns documentos, tipo um PDF do cartão de CNPJ e da inscrição estadual, se for o caso, ou pessoa jurídica, consulta de CPF. Então vocês viram aqui que eu cliquei para exibir os detalhes. E aqui, ó, quando o cliente não está cadastrado, mais detalhes do cliente, eu vou anexar a documentação necessária para que o pessoal de clientes ou de cadastro ali consiga, o outro departamento consiga dar continuidade. Então eu venho aqui em anexar, ele vai abrir uma outra janela para que eu possa estar anexando alguns documentos. Posso anexar mais de um documento quando necessário. E quando eu salvo, ele vai salvar isso na minha lista do SharePoint, Já salvou e já foi disparado um e-mail para aquela equipe dar continuidade no cadastro desse cliente no sistema, O e-mail de teste e os dois comprovantes que a gente mandou por e-mail, certo? Então agora vamos ver lá no detalhe como que foi a criação desse flow. O que a gente teve que fazer? A gente veio aqui, criar um flow do zero, criar a partir do zero. O que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar que quando um item é modificado ou criado da nossa lista, a gente faça esse disparo desse e-mail, ou modificado no SharePoint. Estão vendo aqui? Selecionou. A gente tem que agora marcar aonde está essa lista. Então vamos aqui no meu ambiente de desenvolvimento, no caso de você aí onde você montou a sua. Vou escolher minha lista. E agora a minha próxima etapa é obter os anexos. Então vamos lá, obter anexos. Ó, obter anexos. Vou repetir de novo o caminho, A lista. Lista. Agora aqui eu vou escolher dentro dessa minha lista qual campo que eu vou usar como informação para filtrar o registro que foi modificado. Então a gente pode digitar aqui, toda lista ela tem o seu ID, que é único para poder manter os registros dentro dela. A próxima etapa, a gente vai criar uma matriz ou uma variável do tipo matriz para guardar as informações que a gente precisa. Então vamos lá, nova etapa, A gente vai inicializar uma variável. No meu caso aqui eu renomeei ela para matriz de anexos. Dei um nome para ela de var anexos. Ela é do tipo matriz e aqui não defini nenhum valor. Agora a gente vai ter que fazer uma etapa agora, que é onde a gente vai analisar
todos os anexos dentro do registro, porque se eu posso ter mais de um. Então a gente vai colocar uma condição. Opa, não é isso. Coloquei errado aqui. A condição é daqui a pouco. A gente vai colocar um controle para ficar repetindo para cada anexo que tem lá dentro dela. Aqui a gente vai colocar agora, aqui dentro desse cada, a gente vai escolher o corpo dos anexos que a gente tem. Agora a gente vai continuar dentro dessa ação aqui de aplicar a cada, mais ações aqui dentro. A próxima é a gente pegar os anexos, obter conteúdo de anexo. Aqui, ó, obter conteúdo de anexo. Certo? No meu exemplo, eu tive que dar uma renomeada nele para o inglês para poder funcionar. Eu não sei se a questão de estar em português não funcionou, mas aqui eu tive que renomear. Então eu vou escolher aqui o meu site de novo, a minha lista. O ID aqui é o ID do registro. E aqui o ID dentro do conteúdo de anexo. Certo? Qual que é a nossa próxima etapa? Agora a nossa próxima etapa é acrescentar esses valores dentro da nossa variável. Então vamos pôr aqui acrescentar variável de cadeia, variável de matriz. Então a gente pega o nome dela, que é a variável que a gente criou. E aqui a gente vai colocar o seguinte texto. A gente vai preencher, a gente abre aqui, colchete. Vai definir o nome do arquivo. E depois a gente vai definir o conteúdo, que é um tipo de blob, né, que vai nos anexos, não somente o caminho. Deixa eu abrir uma colinha aqui. Que foi nesse momento aqui onde a gente teve que definir uma expressão para poder colocar aqui nesse content bytes, que o negócio não funcionou em português. A expressão é o que? Code, que é o corpo do nosso arquivo lá da lista do SharePoint. A gente colocou get. E aqui de fora a gente definiu como se fosse ela fosse receber dentro de uma outra variável. E aqui a gente define aquela aqui. Legal. Então vamos lá dar continuidade no nosso. Agora a gente já vai fazer uma condição, né, que no vídeo que eu achei eu não tinha essa condição, eu implementei ela depois que eu fiz os testes. Porque acontecia o seguinte, se eu colocasse arquivos, ele disparava um e-mail. Se eu removesse os arquivos daquela lista, ele não enviava o e-mail também sem nenhum anexo. Como o propósito aqui é ele enviar somente quando eu anexar os arquivos, porque a outra equipe, o outro departamento tem que processar o cadastro desse cliente, se eu remover os arquivos, a equipe não vai remover o cadastro do cliente, né, de dentro do nosso CRM, vai permanecer. Então eu quero que só seja disparado um e-mail quando
essa variável que a gente definiu, ela tem algum valor. Então, já fora aqui dessa grupo aqui de ações para cada registro, né, ou aplicar a cada, a gente vai montar a nossa condicional, que é o quê? A gente vai colocar uma condição, tá aqui. A gente vai fazer o seguinte teste. A gente vai verificar se a nossa variável ela tem algum valor. Então eu vou pegar aqui, vou escrever uma expressão, né, que vai ser a expressão empty, que faz a análise se alguma coisa tem um valor ou não. Aqui também eu tive bastante dificuldade para usar o valor que estava dentro da variável, né? Eu tentei fazer dessa forma, mas não dava certo, porque dessa forma ela está dizendo o seguinte, ela está vendo se esse cara aqui existe algum valor. E esse cara, para ela, é um string e não a variável. E aí eu tive algumas pesquisas, eu identifiquei que para você usar o valor da variável, você tem que escolher a opção variável e aqui dentro em si, mesmo aí já pode ser entre aspas, definir o nome dela. Certo? Então a gente colocou a expressão. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai comparar se o resultado dessa expressão atende o nosso critério ou não. A gente quer que ele seja enviado quando a variável estiver preenchida. Então o empty, o que o empty faz? O empty ele retorna true ou false após a análise da condição. Então no nosso caso, quando a variável estiver preenchida, o empty vai retornar falso. Quando ele estiver vazio, ele vai retornar true. Então eu quero fazer uma ação aqui, ó. Se a variável for falso, ele vai mandar um e-mail. Se ela for true, ela não vai fazer nenhuma ação. Porque a gente não está querendo fazer uma ação quando a variável estiver cheia. E quando ela estiver cheia, o empty retorna falso. Então, se eu vou colocar aqui, ó, se o resultado de empty é igual a false, eu vou aqui mandar um e-mail. Então, agora que eu vou colocar o meu e-mail, né, ó, enviar um e-mail. Para quem que vai ser enviado o e-mail? No meu caso aqui, pelo meu teste, ainda vou enviar para mim. Né, você pode colocar um grupo ou várias pessoas. Né? Vou colocar aqui no assunto cadastro do cliente. E aí eu vou escolher aqui dentro da minha lista, ó, quando o item é criado ou modificado, que essa aqui é a minha lista lá do SharePoint, eu tenho um campo que tem o nome do cliente. Vou colocar aqui em cima para filtrar. Ó, nome ou razão social. O corpo do e-mail, eu posso, né, escrever, eu vou colocar teste. E aqui no meu conteúdo anexo, eu vou colocar o anexo, que vai ser o quê? O resultado da minha variável. Posso definir aqui um grau de importância, se ele é normal ou prioritário, vamos colocar aqui como importante. E aqui é legal quando a gente define que o e-mail vai ser um HTML, porque se eu tivesse editado um código HTML aqui no corpo do e-mail, o e-mail que a pessoa vai receber está de acordo com o código HTML que foi digitado ali. Então isso é legal porque você pode montar tabela, você pode mudar a formatação de letra, colocar em negrito, várias outras coisas. Eu uso isso bastante. Certo, pessoal? Então salvou. Para a gente ver ela funcionando, eu vou fazer o seguinte. Essa aqui foi a primeira que eu mostrei para vocês funcionando. Eu vou entrar nela aqui. Vou desabilitar ela. Vou lá na minha aplicação. Tá vendo que não tem nenhum histórico aqui de atendimento. Vou na minha aplicação. Nesse caso aqui, ele já vai me listar os 2 documentos que foram listados. Se eu acrescentar mais um e salvar,
ele também vai fazer o disparo do e-mail e vai anexar os 3 documentos. Então, tá aqui, a gente está vendo a aplicação, está salvando. Ok. Vou fechar aqui. Vou lá para minha tela inicial, só pra... A gente vai ver o resultado que foi feita uma ação, ó, já está em running. Se vai dar certo ou não. Ó, foi teste sucedido. Né? A gente está vendo aqui que todas as etapas foram passadas, normal. A condicional, que eu envio do e-mail. Certo? Ó, acabou de chegar a mensagem para mim. Vendo? Os 3 documentos anexos. Legal? Então é isso aí, pessoal. Hoje eu quero compartilhar com vocês essa ferramenta. Né? Eu tive bastante trabalho para poder chegar nesse resultado. E se mais alguém aí estiver precisando, vai ficar à disposição o vídeo aí no canal. E os meus contatos também, para que vocês quiserem tirar alguma dúvida, fica à disposição, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.